Meu nome é Paulo César Peregrino Ferreira, eu sou professor titular do Departamento de Microbiologia da UFMG, aposentado. Nessa oportunidade, nós vamos mostrar algumas características fundamentais na preparação da vacina contra o vírus da influenza e do tétano equino. O vírus da influenza é um vírus altamente contagioso e se dissemina muito facilmente e muito rapidamente entre os animais. Em questão de dias, nós temos um plantel inteiro contaminado. Para evitar esse tipo de infecção, há necessidade de ser feita a vacinação. E a vacinação tem dois aspectos importantes. O primeiro é que ela protege o animal e o segundo é que ela não deixa o vírus se disseminar entre esses animais. Para que nós possamos entender como a preparação desses antígenos é fundamental, nós temos que conhecer um pouquinho mais dos vírus, e particularmente desse vírus. Esse vírus tem duas estruturas que são fundamentais na sua estrutura externa, a hemaglutinina e a neuraminidase. Essas duas proteínas é que permitem que o vírus entre na célula para sua multiplicação. A hemaglutinina tem duas funções fundamentais. A primeira é se ligar, como nós podemos ver aqui do lado esquerdo. Essa região no topo dessa estrutura aqui permite com que ele se ligue ao receptor. Essa outra estrutura chamada de H2, é uma estrutura que permite que o vírus se insere à membrana da célula. Com isso, é permitido ao vírus entrar na célula. Além disso, a outra estrutura que é fundamental, também no processo de entrada, como no processo de saída do vírus, é a neuraminidase. A neuraminidase libera o vírus que se ligou na célula, para que eles possam se multiplicar, e também na sua saída, quando o vírus sai da célula, é preciso que o vírus seja liberado para que ele possa circular no organismo infectado. Para que a gente entenda um pouquinho mais dessas estruturas e a sua importância, nós temos um desenho de como isso acontece a nível celular. O vírus se liga na célula, ele precisa ter o receptor específico para que isso aconteça, e isso é feito através da hemaglutinina. E nesse processo de entrada, tanto a neuraminidase quanto a hemaglutinina têm a participação no processo de entrada do vírus para que o vírus vá até o núcleo e no núcleo ele possa multiplicar as proteínas que são liberadas na membrana da célula, como nós estamos vendo aqui representado. Essa liberação acaba na formação da partícula viral, que também tem que ser liberada. E quem faz essa liberação e ajuda essa liberação junto com enzimas celulares é a neuraminidase. Abaixo aqui nós podemos ver que essas coisas acontecem de fato, porque nós temos uma microfotografia eletrônica mostrando a entrada do vírus. E do lado direito nós temos os vírus saindo da membrana celular com um muco por sobre esse vírus, que também a neuraminidase dissolve esse muco para que o vírus possa sair. Uma característica importante dos aspectos da produção de agentes biológicos para a vacina é a sua caracterização. Então, a caracterização tem que ser feita em processos que nos deem evidência da pureza e da segurança pela utilização de técnicas padrões. Além disso, é fundamental que o vírus que é utilizado para a produção da vacina apresente elevados títulos para que possa ocorrer uma quantidade suficiente de antígeno ou massa antigênica para que as respostas dos anticorpos sejam adequadas, principalmente na espécie alvo. O vírus da vacina, uma vez caracterizado, ele pode oferecer ainda algumas variações no processo da produção da vacina, porque esses vírus, uma das suas características, a variabilidade que eles apresentam no processo de multiplicação. Por isso, nas várias etapas do crescimento do vírus, é fundamental que se faça a caracterização molecular desses agentes. Isso é feito através de reação de PCR, especificamente para a hemaglutinina e neuraminidase. Depois que nós temos, então, que nós fizemos essa caracterização, o vírus é produzido em células, é obrigado a ser produzido em célula. Essas células, elas permitem o crescimento do vírus, porque são células específicas para o vírus da influenza, que são as células MDCK, que são células originárias de rim de cão.
Nessas células nós fazemos o quê? Nós medimos a quantidade de vírus que foi produzida durante o processo de multiplicação dos vírus nas células. Nós podemos observar aqui que nós sabemos do efeito do vírus. Se nós observarmos do lado direito, nós temos um efeito mais acentuado. No meio nós temos um efeito que é o início do efeito que nós chamamos de efeito citopático. E do lado esquerdo nós temos uma célula que não foi atingida por esses vírus. Isso permite que a gente avalie a quantidade de vírus que nós temos para a produção da vacina. Após a produção do vírus em grande quantidade, é procedida a inativação desse vírus através da beta-propilactona. Depois dessa inativação, nós temos que fazer uma série de testes para verificar se o vírus foi inativado, além de outras características. Da mesma forma, nós temos que proceder com a toxina do Clostridium tetani. Ela é produzida em meio de cultura, ela é liberada nesse meio de cultura, e esse meio de cultura ele é inativado pelo formol, e nós temos que verificar novamente se ocorreu então a inativação dessa toxina. Não só isso, nós temos que verificar se esse material, durante o processamento, se esse material está estéril, quer dizer, não tem presente, não foi contaminado com bactérias aeróbicas ou anaeróbicas, ou mesmo com fungos. E nós temos que verificar se o vírus que nós dissemos que foi inativado está inativado. Então nós passamos esse vírus em cultura de tecido para verificar se não acontece nenhuma multiplicação do vírus. Além disso, nós verificamos se eles são inativados, inoculando os vírus em cobaia e em camundongos, que são animais de laboratórios. No mesmo momento em que nós verificamos a inocuidade desse material, quer dizer, a inativação desses materiais, nós verificamos se esse material é capaz de produzir anticorpo, que é a imunogenicidade, e a propriedade desse anticorpo de reagir com o agente biológico, que é a antigenicidade. Aí, então, nós podemos fazer a produção e a formulação da vacina. Essa formulação da vacina, ela segue normas internacionais. Uma vez essa vacina pronta, nós temos, então, que verificar se ela é capaz de fazer o quê? De produzir anticorpos. Mas que anticorpos? Os anticorpos, por exemplo, nas infecções virais, o anticorpo fundamental é o anticorpo neutralizante. Inicialmente, essa vacina, a vacina completa, é testada inicialmente em camundongos ou em cobaias. E depois ela é testada no animal-alvo. Em todos os dois animais, se utiliza a mesma via que a via intramuscular para se fazer o quê? Para se injetar o antígeno dentro da corrente sanguínea do animal, para que esse antígeno possa circular na corrente sanguínea desses animais, e à medida que esse antígeno está circulando nos animais, os anticorpos começam a ser produzidos. Uma vez na circulação desses animais, os anticorpos são produzidos contra os agentes biológicos dessa vacina. E nós vamos buscar esses agentes biológicos no soro. Esse soro, então, ele é colocado na presença do vírus ativo para nós verificarmos se os anticorpos presentes nesse soro são capazes de neutralizar esse vírus. Nesse slide nós estamos mostrando a lesão que o vírus causa nas células e a neutralização que aconteceu quando nós misturamos os vírus com o anticorpo. Nós ainda podemos observar do lado direito que ainda sobrou um vírus que não foi neutralizado em comparação com o efeito do vírus na placa de cima, em que ele está distribuído em toda essa placa. Depois de nós determinarmos a quantidade de anticorpo que é medido em título, nós podemos medir o nível desses anticorpos circulantes nos animais. Nesse slide está representado os títulos que são elevados, das 2 amostras de vírus que foram utilizadas, mostrando que após a administração das vacinas, anticorpos em alto nível foram observados. Nos animais, no toxoide tetânico, nós não podemos fazer a neutralização da toxina, nós temos que verificar a sobrevivência dos animais. Para tanto, nós fazemos a vacinação dos animais de laboratório,
e depois nós procedemos o desafio, que significa injetar nesses animais ou o Clostridium tetani ou a toxina. Neste caso, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver a sobrevida desses animais. Aqui estão representados em azul os animais que foram vacinados. Esses animais vacinados, depois de 5 dias, nenhum deles morreu. E nos animais que não foram vacinados, que são os animais controles, nós podemos ver que depois de 5 dias, nenhum dos animais sobreviveu. Esses resultados só foram alcançados em virtude da pureza e segurança dos agentes biológicos que foram confirmados por técnicas padrão, como também por caracterização molecular dos agentes biológicos. E essa caracterização molecular é importante para que sejam observadas variantes que possam acontecer durante o processo de produção dos antígenos. Além disso, os antígenos em alta concentração estimulam elevados títulos de anticorpos, como nós observamos. O que também é fundamental é a comprovação da eficácia da vacina em animais alvo, não só em animais de laboratório. Eu gostaria de agradecer a atenção, o meu muito obrigado, até uma nova oportunidade.